Olá, queridos. Já estamos na nossa quarta aula. O tempo passa rápido, né? Essa quarta aula ainda continua nesse objetivo da primeira semana de uma introdução histórico-cultural, né? Nós falamos do contexto do período patriarcal, falamos sobre mitos de criação no Oriente Médio Antigo, falamos um pouquinho sobre a visão panorâmica da história de Israel, né? E agora nós vamos falar sobre o Pentateuco, propriamente dito, né? Nessa aula 4, abordagens acadêmica e teológica. Evidentemente serão pinceladas, queridos. Não dá tempo da gente aprofundar como eu gostaria, mas vocês não podem sair de um curso de teologia sem ter alguma noção que será ainda discutido ao longo do estudo dos livros individualizados, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né, Deuteronômio, mas eu vou dar uma introdução bem geral do que a gente chama de abordagem acadêmica, né? E quanto à abordagem teológica, ela será só uma questão de abordarmos o conceito, no caso de aliança. Tá? Pô, tem muitos outros temas, evidentemente, teológicos, né? Mas o conceito de aliança é o que mais se sobressai nessa primeira parte da nossa Bíblia, ok? Então vamos lá. Aqui eu fiz um slide que eu não, né? É um slide que eu já peguei, achei bastante interessante. Ele fala uma palavra aqui que talvez vocês não conheçam, que é Tanar, tá? Esse CH não vão pronunciar ch, não, tá? Porque esta letra que é a última, porque se lê daqui, ó, esse é o T, esse é o N e esse é o R ou K, tá? Em hebraico, né? Então, aqui se lê Tanar. E Tanar é uma composição de três outras palavras, que é o T de Torá, o N de Neviim e o K ou R, no final da palavra K, nunca se pronuncia K, se pronuncia R, é Ketuvim. Então, Torá, que vocês já ouviram várias vezes, né? No caso aqui específico, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Neviim quer dizer profetas e Ketuvim quer dizer escritos. Então, o cânon judaico é diferente do cânon cristão, porque vem primeiro os 5 primeiros livros da Bíblia, até aí tudo igual, só que o que nós chamamos de livros históricos, Josué, Reis, uh, uh, Samuel, né? Eles chamam de profetas, tá? E Ketuvim vocês vão ver na lista que são os outros escritos. Agora, aqui nos profetas, claro que também estão os profetas que nós conhecemos como profetas, tá? Isaías, Ezequiel, enfim, vocês vão ter essa mesma nomenclatura. Só que no cânon judaico nós temos assim, vejam. Olha, a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. Então, quando eu falar em Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento, mas na ordem, considerando essa divisão tripartida, olha, Torá, profetas e escritos, tá? Na Torá são 5 primeiros livros, então a Torá não é o livro todo, não é a Bíblia toda dos judeus, são só os 5 primeiros livros, o Pentateuco, tá? E aí os profetas para os judeus são divididos em duas partes. O que eles chamam de profetas anteriores, Josué, Juiz, Samuel e Reis, e profetas posteriores aí a Jeremias, Ezequiel e os 12 menores. Não é verdade? Então aqui é a novidade talvez para vocês. Vocês veem que aqui está Isaías, Jeremias e Ezequiel, mas não está Daniel, olha aqui. Olha Daniel onde está. Tá vendo? Você tem nos escritos
Aí você tem uma divisão em livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Aí você tem as 5 Megilot, os 5 rolos, em que estão Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Tá vendo? Só que para nós já vamos considerar livros históricos, quem? Josué, Juízes, Samuel, Reis, depois a Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Não é verdade? Então, essa é a diferença do cânon judaico para o cânon cristão. Tá certo? Então, no cânon judaico, vocês têm a Bíblia hebraica dividida em 3 porções: Torá, Neviim e Ketubim. E a junção dessas 3 palavras, Torá, Neviim e Ketubim, dá a palavra Tanakh. Então, Tanakh é a Bíblia toda para eles, é o Antigo Testamento todo, né? E Torá é só o Pentateuco, ok? Então, isso é uma diferença, tá? Para a nossa divisão, para o nosso estudo, que nós estudaremos este módulo, o Pentateuco, e para o nosso cânon cristão, estudaremos os livros históricos, né? Então, você tem aqui uma palavra, né? 5, teucos, rolos. Então, são 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, né? A Torá que é composta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Então, Pentateuco, essa palavra vem do grego, significa 5 livros. Na realidade, sendo mais exata, significa 5 rolos, tá? Compõe-se dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, esses 5 livros são chamados de Torá. A palavra Torá muitas vezes é traduzida por lei, mas a forma mais correta e mais abrangente é instrução. Instrução. Dentro da instrução você tem a lei também, tá? Então, eles são chamados de Torá, tá? E em manuscritos antigos, os 5 livros eram escritos num só rolo, de forma contínua. Eles não eram divididos, ok? Em manuscritos bem mais antigos, tá? Então, é interessante vocês saberem disso, né? Porque essas divisões, inclusive a divisão de Samuel, em 1ª e 2ª Samuel, e Reis, 1ª e 2ª Reis, ela não é original. Tá? Samuel era um livro só e Reis era um livro só, ok? E agora nós vamos entrar na principal questão de discussões acadêmicas do século XIX e que predominou, digamos assim, em todo o século XX, né? Que é a questão das fontes, é a questão dos vários documentos, tá? Então, o que acontece? Até o século XVIII, as tradições, tanto judaica como cristã, reconheceram sem nenhum problema e sem nenhum questionamento Moisés como o único autor do Pentateuco. Entretanto, a partir do século XIX, a crítica literária começou a observar certos traços do Pentateuco que, para eles, sugerem a existência de mais de um escritor, de um autor, tá? Pelas diferenças de estilo, pelas diferenças de dar nome a Deus, tá? Então, você tem aqui uma das primeiras abordagens nesse sentido foi com o Witter, em 1711, ele sugeriu 2 fontes diferentes, distintas, escritas em momentos diferentes, transmitidas a Moisés pela tradição oral. E por que 2 fontes? Uma que chamaria Deus de Elohim e a outra que chamaria Deus de Yahvé. Né? Na realidade, não chamaria Deus de Yahvé, né? Porque o tetragrama do qual a gente usa a palavra Yahvé hoje, ele é impronunciável para os judeus. Mas vamos começar a aceitar assim como se a palavra fosse Yahvé. Mas nós sabemos que esta palavra, que é oriunda de um tetragrama, ou seja, de 4 letras,
para os judeus antigos ela não era pronunciada. Então, não sabemos, não temos como saber se a pronúncia realmente era Yahvé, né? Então, aí o critério dos dois nomes divinos somente foi plenamente explorado por Astruc e por Eichhorn, por volta de 1760. Eles propuseram, esses dois autores, que deve-se distinguir dois documentos, um dos quais emprega o nome divino de Yahvé e o outro o nome de Elohim. Então, esses documentos ficaram conhecidos como documento javista e documento eloísta. E aí, o que quer dizer isso? Que eles foram escritos e foram produzidos de forma separada e independente, tá? Eles são oriundos de fontes pré-existentes e que essas fontes, segundo Astruc e Eichhorn, foram compiladas por Moisés. Tá? Esses estudos foram a base para o que hoje conhecemos como hipótese documentária, tá? Que eu já vou explicar já. Tá? Então, são textos que você já tinha previamente e que depois foram unidos por Moisés num só, tá? A hipótese documentária, a famosa hipótese documentária, afirmava haver na base do Pentateuco 2, 3 ou até mesmo 4 tramas narrativas contínuas e independentes, tá? Fontes ou documentos são os nomes que se dá a esses textos, né? Que foram redigidas em épocas diferentes e meios diferentes. Nós já vamos ver isso, já vamos ver o que eles consideram, qual a época e qual o local de redação dessas, principalmente, 4 fontes documentárias, tá? A questão foi colocada, mas a solução proposta quanto à formação do Pentateuco continua ainda muito vaga. Posteriormente, esta teoria será reformulada e consolidada por 2 autores chamados Graf e Wellhausen. Guardem esse nome, Wellhausen, é muito importante. Vocês sempre verão em textos acadêmicos alguma discussão da teoria dele. Então, aqui eu peguei esse slide que eu achei interessante, não fui eu que montei, mas achei bastante interessante, para vocês irem vendo a evolução. A alta crítica ou a teoria documentária, ela foi evoluindo, ela foi se modificando através do tempo. Então, o primeiro academicamente a discutir essa questão foi o Jean Astruc. Tá, olha a data aqui, 1684 a 1766. Ele dividiu o quê? Em 2 partes, nós já vimos no outro slide, baseando-se nos trechos com os nomes de Deus como Yahvé e como Elohim. Aí o Eichhorn, tá vendo já um pouquinho mais tardiamente, né? Ele propôs que não existe Pentateuco e sim Hexateuco, porque para ele a história que é proposta, digamos, no Pentateuco, ela só se consolida e só termina com Josué, só termina com a efetiva entrada no território de Canaã. Então, ao invés de Pentateuco, ele propõe um Hexateuco, ou seja, 6 livros que seriam originais e não Pentateuco. Hoje isso não é mais aceito, ok? E da mesma forma ele ainda divide também fonte javista e fonte eloísta. O Hupfeld, 1853, ele não só divide em 2 fontes, como ele propõe pela primeira vez 2 autores distintos. Um autor para a fonte javista e outro autor para a fonte eloísta. E aí vem os 2 grandes que foram seguidos por muitos anos dentro aí do nosso século XX, né, que é o Graf e o Julius Wellhausen. Tá? Eles propuseram 4 fontes de diferentes autorias para o Pentateuco e que foi reunida essas fontes só na época de Esdras. Então, para ele, o redator final, aquele que fechou o Pentateuco, foi Esdras. E com o apoio de Ciro, imperador da Pérsia. Imperador da Pérsia. Tá? Então, para o Graf e para o Wellhausen, a fonte javista foi escrita por volta de 950 a.C.,
né, no Reino do Sul. A Eloísta, 850, no Reino do Norte. Vocês veem que épocas e locais diferentes, portanto, autores diferentes. A Deuteronomista, em 600 a.C., em Jerusalém, já no período da reforma religiosa. Nós vamos ver, quando nós estudarmos o livro de Reis, nós vamos ver a reforma de Josias, né? E a última fonte, última tanto aqui na relação das quatro como na questão temporal, cronológica, a sacerdotal. Ela teria sido escrita por sacerdotes judaicos no exílio babilônico. Então, basicamente, muito simplificadamente, essa é a famosa hipótese documentária, a hipótese desses 4 documentos que foram reunidos muito mais tardiamente por Esdras, ok? Então, vocês já tiveram essa noção agora. Seria muito mais coisa a dizer. Essa hipótese ela foi modificada várias vezes por outros autores, acharam milhares de outras fontes, chegou até a se falar em hipótese dos fragmentos. Ela foi bastante complicada, tá? Então, a proposta, tá, do Júlio Wellhausen, né, é que você tem essas fontes, e eu repeti aqui, tá? Textos compostos na época da monarquia, tá? O Eloísta, textos posteriores ao ano de 750, Deuteronomistas, textos dos anos 600, e o sacerdotal, escritos no exílio babilônico, tá? Isto é a hipótese clássica do Júlio Wellhausen, ok? Então, que hoje ela já não é mais aceita unanimemente, mesmo pela visão acadêmica, certo? Mas ela é muito discutida, ela é muito comentada. Vocês têm, em boas introduções bíblicas, vocês terão de alguma forma uma referência a essa hipótese documentária, né? Então ela é muito importante. Tem uma Bíblia que eu gosto muito, que se vocês, ela não é barata, mas se vocês tiverem interesse e quando puderem, que é a Bíblia de Estudo Arqueológica NVI, tá? E logo eu estava folheando antes de preparar a aula para vocês, nós temos, por exemplo, nós temos vários quadros em que fala sobre as questões arqueológicas, né, as descobertas e o diálogo da arqueologia com a teologia. E logo na página 5, por exemplo, se fala sobre as antigas narrativas da criação. Outra coisa que fala a localização do Éden, o tema da serpente em outras literaturas, né? E aí você tem antigas narrativas do dilúvio, e aí você tem digamos assim, uma seção chamada A Credibilidade da Bíblia, e fala sobre a hipótese documentária na página 15. Tá? Então vocês veem que isso é muito discutido. E essa Bíblia de Estudo Arqueológico NVI, ela é muito interessante para complementar noções históricas e arqueológicas dos nossos estudos bíblicos, viu? Então, a hipótese documentária de Wellhausen dominou a crítica bíblica depois de 1900. Dominou até muito pouco tempo, tá? A maioria das obras produzidas depois dessa data dedicou-se a análises posteriores das fontes e ao isolamento de outras fontes especiais, além dos 4 documentos de Wellhausen. Aí chegou num ponto, queridos, que já ninguém mais se entendia, porque eles fragmentaram tanto que chegou aqui a ter uma teoria dos fragmentos, ou seja, não tinha nenhuma fonte completa, tudo era fragmento. Tá? Mas tal teoria foi elaborada justamente no início das grandes descobertas da literatura e da cultura do Antigo Oriente Médio. E essas descobertas lançaram uma nova luz sobre a história e a cultura de Israel, e por causa dessas descobertas, percebeu-se que era praticamente impossível manter a argumentação que mantivesse de pé essa teoria dos fragmentos, ok? Porque começou-se a perceber uma série de relações com vários outros textos, então mostrou
pelo contrário, não a fragmentação, mas a unidade desses textos, de certa forma, certo? Aqui, nós estamos hoje com uma aula talvez até um pouco mais curta, né? Mas não é menos importante, tá? Eu só queria que vocês soubessem, isso daqui seria mais ou menos uma reprodução das tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos, é só para ilustrar aí a nossa segunda parte dessa aula, em que nós falaremos sobre a Torá. Então, Torá, nós já sabemos que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e é chamado de instrução. E aí, por que Torá é conhecido como instrução ou lei? Porque vocês têm nesses 5 livros, vocês têm os códigos legais do Antigo Testamento, estão encerrados aqui nesses textos. Então você tem, o que é código? É um conjunto de leis. Então, código legal, né, é um código ou um conjunto de leis. Então vocês têm alguns que têm nomes especiais que vocês devem, a partir de agora, começar a conhecer. Vocês têm o Código da Aliança em Êxodo 20, né? Então, você tem assim, 20, a introdução é assim: e Deus falou todas essas palavras, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. E continua. Você tem o decálogo. Que é deca? 10. Logos, palavras. Que você teria os 10 mandamentos, que daí você vem. Êxodo 20, de 2 a 17. E Deuteronômio, uma repetição, uma outra versão desse mesmo decálogo. Tá? Você tem o chamado decálogo ritual. Não sei se vocês sabem disso, mas lá em Êxodo 34, tá? Você tem as novas tábuas da lei, quando começa assim o capítulo: disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. Então, isto ficou conhecido como decálogo ritual. E aí você tem o Código da Santidade, que pega os capítulos de Levítico de 17 a 25, tá? E o Código Sacerdotal, Levítico ainda, de 1 a 7 e de 11 a 16, tá? Então, esses códigos todos nós veremos conforme formos vendo, por exemplo, Êxodo, né, Levítico, Deuteronômio. Nós veremos esses códigos com um pouquinho mais de atenção e vocês vão entender o porquê deste nome, né? Então, por exemplo, no Levítico, o Código da Santidade, Levítico 17, aí se vocês abrirem lá em Levítico 17, né, vocês vão ver assim, começa assim: o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, tá? Um cordeiro ou um cabrito dentro de fora dos acampamentos e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue, tá? Então você vai ter uma série de instruções rituais, de santidade, por isso que ele é chamado de Código de Santidade. E o Código Sacerdotal, ele é referente às questões sacerdotais, às questões dos próprios sacerdotes, né? Então, por isso se chama, tá, Código Sacerdotal. Olha, diga em Levítico 1, por exemplo, tá? 1:2, desculpa. Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja o gado do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito.
ele o apresentará à tenda, à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar, tá? E aí você vai a oferta do cereal, né, a oferta da comunhão, tudo bem? E nós vamos estudar isso com muita calma. E finalmente, o código deuteronômico, você tem, tá vendo? Os capítulos de 12 a 26 de Deuteronômio, é o que a gente chama de núcleo do Deuteronômio, tá? Então, esses capítulos pressupõe-se que foi o texto que Josias achou na reforma do templo, tá? Quando você entra aqui no capítulo 12 de Deuteronômio, tá? Aí você começa assim o capítulo 12. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir quando viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojados, nas quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e às sombras de toda a árvore frondosa. Derrubem os seus altares e começa. Tá? Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o teu Deus, como eles adoram os seus deuses. E assim vai. Então você tem o que a gente chama de núcleo deuteronômico, que são os capítulos de 12 a 26 de Deuteronômio. Tá? Então, uma das principais coisas importantes que saltam aos olhos, né, de quem vai analisar o Pentateuco como um todo, são esses códigos, são essas leis, esses conjuntos de leis, tá? E aqui vocês têm cada uma delas com os nomes que elas têm nos estudos bíblicos, tá? E aí, ao longo dos estudos comparativos, né, percebeu-se uma grande semelhança na estrutura dos tratados do Antigo Oriente Médio, principalmente entre os tratados hititas e os códigos bíblicos. Eu explico. Quando se começou a fazer várias descobertas arqueológicas, se descobriram vários textos, vocês sabem disso. Eu já falei, por exemplo, para vocês dos mitos da criação. Mas não foram só mitos de criação que foram achados em textos cuneiformes, né? Foram achados várias leis, vários códigos, mas códigos que se fazia entre o soberano e o povo dominado, entre o soberano e os seus súditos, né? E esses tratados, essas leis, né? Essas coisas que se combinavam, eu dou isso e você retribui fazendo aquilo, eram determinadas previamente, né? Eles chamavam-se tratados, né? Eles tinham uma estrutura. Eles tinham alguns elementos que se repetiam. Quais são esses elementos, queridos? Introdução, prólogo histórico, estipulações, instrução a respeito do próprio documento em questão, ou seja, daquele documento que está sendo lido ou escrito, testemunhas, bênçãos e maldições. Então, esses são elementos que aparecem em todos os tratados. Não necessariamente todos os elementos ao mesmo tempo, mas um ou outro estará presente. E aí, quando aqui nós falamos em introdução, vamos lá, Êxodo, né? Vocês têm Êxodo 20, então vamos lá, Êxodo 20 está aqui. Olha, introdução 21. E Deus falou todas essas palavras. Ó a introdução. E Deus falou todas essas palavras. E o prólogo histórico, o que é prólogo? É o que se diz antes, logos palavra, a palavra que vem antes das próprias observações do tratado. Então, o que é o prólogo histórico? Veja um exemplo, Êxodo 22. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
Então, olha, ele diz o que ele fez, ele conta a história do que ele fez. Olha, eu sou aquele que te tirou do Egito, da terra da escravidão, tá? E aí, vamos abrir aqui rapidinho Deuteronômio 1. Deuteronômio 1, né? Olha que interessante. 1 de 6. Deve ser de 3 a 6, né, queridos? Mas enfim, aqui depois qualquer coisa eu já corrijo, tá? De 6. Olha, eu acho que eu peguei a indicação errada, mas tudo bem. Aqui. Essas são as palavras, Deuteronômio 1:1. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufe, entre Parã e Tofel, e assim vai. Em 11 dias se vai de Horeb a Kadesh Barnea, pelo caminho dos montes de Seir. 3. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou os israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isto foi depois que ele derrotou em Seom o rei dos amoreus que habitavam em Heshbon, e Endrei derrotou Og, o rei de Bassã, que habitavam em Astarode, e assim continua. É um prólogo histórico. Está dizendo agora aqui o que o próprio Moisés fez, né? E aí você tem o que a gente chama de estipulação. O que é estipular? É determinar. Eu vou estipular regras para o nosso curso. Então, aqui você tem as estipulações, são as determinações daquilo que deve ou não ser feito. No caso, a partir do capítulo 12 de Deuteronômio, né? Vocês têm o único local de adoração, vocês têm sobre a adoração a outros deuses, vocês têm no capítulo 14 as estipulações, as determinações sobre animais puros e impuros, a entrega de dízimos, tá? Qual o ano que deve ser do cancelamento de dívidas, como deve ser observada a Páscoa, tá? Quais são as funções dos juízes, né? O que deve ser, como deve ser celebrada a festa das cabanas, ok? E assim vai. Então, para vocês entenderem, vocês veem que as estipulações estão tanto no Decálogo quanto no Deuteronômio de 12 a 26. Então, esses capítulos 12 a 26 é o núcleo, é onde estão as leis que devem ser respeitadas, tá? E aí você tem uma outra parte, um outro elemento estrutural desses códigos, né, desses tratados, que é a instrução a respeito do próprio documento em questão. Então, por exemplo, Êxodo 25, vamos ver se dessa vez eu não errei, né, queridos? Mas aqui é Deuteronômio 1:3, tá? Começa no... Aqui vocês vão começar no 3, tá bom? E, lógico, vão até 6. Eu devia já estar um pouco cansada. E aqui no Êxodo 25:16, olha que interessante. Eu vou ler a partir do 13. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, tá? Nós estamos falando das ofertas para o tabernáculo, né? Para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Então, as tábuas da aliança é o próprio texto, é o próprio documento em questão. O que vocês devem fazer com ele? Tá? Vocês devem colocar dentro da arca. Tá? Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins, e assim ele continua. E lá em Deuteronômio 31,
em lá Deuteronômio 31, de 19 a 22, vocês têm assim: agora escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantar para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os tiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. Tá? E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhe prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou aos israelitas, tá? E as testemunhas, quando você trata de um país politeísta, vários deuses são chamados por testemunha, né? Mas aqui vocês veem, por exemplo, 26 e 28, vamos ler aqui. Coloquem este livro, 26, tá? Deuteronômio, né? 31, 26. Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, tá? Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale essas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunhas, né? E as bênçãos e maldições, vocês têm o famoso capítulo 28 de Deuteronômio, que vocês devem impreterivelmente ler, e nós falaremos praticamente de cada um, né, desses livros, e teremos oportunidade de voltar a esses elementos estruturais dos códigos legais, ok? Então, vocês veem que as coisas não são escritas de forma aleatória, nem fragmentária, elas têm um propósito, e vocês têm aqui uma grande unidade, começo, meio e fim, dentro do Pentateuco, né? Então, é um dos motivos que a descoberta dessas culturas, né, do Oriente Médio Antigo, mais os seus documentos, mostraram aos estudiosos da Bíblia que o texto ele é bastante unificado no sentido de composição redacional, de produção, né? Ele não é uma coisa aleatória e depois juntada em fragmentos, ok? E aí, esse praticamente é o nosso último slide. No Pentateuco, entre outros, né, queridos? Mas você tem aqui dos conceitos mais importantes que perpassa todo o Pentateuco, que é o conceito de aliança, tá? A palavra aliança em hebraico é berit, tá? Então, berit, né? Brit, pode falar até mais rapidinho. E vocês têm várias alianças e elas têm alguns tipos que nós veremos conforme forem aparecendo nos nossos estudos, mas agora o que eu quero que vocês saibam, a primeira aliança, que a gente chama de aliança noárrida. Por que noárrida? Porque Noé, em hebraico, é Noar, tá? Então, esta primeira aliança, né, ela é descrita em Gênesis 9, tá? De 1 a 17, né? Vocês já conhecem muito bem,
tá? Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multiplicam, encham a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, né? O arco-íris no céu é o sinal desta aliança. Nesta aliança, em nenhum momento Deus exige de Noé uma contrapartida, tá? Ele só diz que ele abençoou, tá? Tudo que vive e que move será alimento para o Noé. Ele não vai ter que lutar, percebe? Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas, tá? Ok? E aí você tem a segunda aliança que aparece no Pentateuco, né? Que é a aliança com Abraão, tá? Que ela foi renovada depois com Isaac e Jacó. E aí você tem Gênesis 12, né? O chamado de Abraão, né? E a partir daí você tem esta aliança, tá? Com Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então veja que coisa interessante. Todos os povos da terra, né? E vocês veem a repetição várias vezes da palavra bênção, né? Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, tá? E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados, né? Então vocês vão lá em Gênesis 15, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, tá? E aí você tem aqui a aliança propriamente dita, né, de Deus com Abraão. Então é a aliança abrâmica, não é verdade? É a aliança abrâmica. Aí, depois, em seguida, quando você já entra em Êxodo, você tem a aliança no Sinai, que ela é a mais importante de todas, né? E ela se dá com Moisés. Então, você pode chamar de aliança, o quê? Sinaítica, né? Por quê? Porque ela foi feita no Sinai, não é verdade? Então, é uma forma de você distinguir. Não é que cada uma anule a outra, sabe, gente? Mas elas são, cada vez elas vão complementando e vão sendo adequadas para o momento em que você está vivendo, o momento histórico em que o povo de Israel está vivendo, né? Então a aliança mosaica ela começa a entrar num outro tipo de tipo de aliança que nós chamamos de aliança condicional. O que é aliança condicional? É a aliança que você tem condições. Deus exige de você um determinado comportamento para que ele realize a sua parte, né? Então, por exemplo, lá no capítulo 20 de Êxodos, Deus falou essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. É o prólogo histórico. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti um ídolo, nenhuma imagem ou qualquer coisa no céu ou na terra. Não te prostrarás. E continua, percebe? Ele está determinando que não serão determinadas coisas não serão permitidas, né? Então nós veremos e estudaremos bem essa aliança, tá? E que depois ela é confirmada, digamos assim, no capítulo 24 de Êxodo. Tudo isso ainda será discutido, tá? E finalmente, né, você tem uma aliança no período de Josué, né? Quando você tem a aliança de Siquém, né? Então, outra que estudaremos quando entrarmos já, aí você já vai ter o quê? Os livros históricos, né?
Vocês já terão uma série de determinações e vocês já têm, como eu posso falar? Vocês já têm uma outra situação histórica. Então, quando vocês vão lá no capítulo 24 de Josué, né, você vê essa aliança, ou, se preferir, essa renovação da aliança em Siquém, né? Quando Josué reúne todas as tribos, convoca as autoridades, os líderes, os juízes, tá? E eles comparecem diante de Deus. Aí Josué diz a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além de Eufrates, prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra, que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e assim vai. E ele vai dando as estipulações, né? Então, a aliança, a aliança é um tema, né, que pega, e lógico, não vai pegar somente o Pentateuco, mas é um dos principais temas, né, que aparece no Pentateuco, e ela está intimamente ligada aos códigos legais, ok? Então isso é muito importante para que vocês comecem a entrar devagarzinho. A semana que vem, né? A próxima aula, nós efetivamente começaremos a entrar na introdução ao Antigo Testamento, né? Falaremos de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, né? Na semana que vem. São 4 aulas também. Então, nós faremos realmente uma aula mais introdutória, falaremos das questões de época, local, autoria, principais temas e escolheremos um ou dois motivos de cada livro ou cada assunto para dar uma aprofundada, seja uma questão teológica ou seja uma questão histórico-arqueológica. Eu acho que vai ser bastante interessante, né? Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem me acionar no WhatsApp e perguntarem. Se eu souber, responderei com o maior prazer. Um grande abraço a todos vocês, estudem, esse curso é um pouco pesado na quantidade de aulas, né? Então vocês procurem não deixar para a última hora, que vai ser difícil, tá? Vocês terão bastante novidades, porque eu não ficarei só numa introdução muito óbvia, tá bom? Um grande abraço.